Vocês vão Bota ficar o. só
Fala, queridos investidores, queridos empreendedores, mais um episódio do Holdercast aqui na área. E hoje estamos aqui com o nosso CEO Augusto Santana e Frederico Fonseca, expert digital. Pessoal, vamos falar hoje sobre marketing digital. Muita gente falando sobre isso na internet e tem muita coisa aí que vamos dizer assim, é mentira, né? Então a galera mente muito na internet sobre marketing digital, virou modinha falar sobre isso. Por isso que a gente trouxe aqui o Fred, que está aqui há uns 15 anos já trabalhando com marketing, publicidade. Cara, eu estou trabalhando, comecei em 2000 com a Estúdio Online, um pouquinho mais. 20 anos. Mas eu comecei na parte de publicidade. Então, o que acontece? A minha raiz foi publicidade. Eu comecei primeiro com design, eu não sabia nem o que era publicidade. Na verdade, já estava na jornada. E depois eu comecei passando de área em área, na parte de comunicação. Eu trabalhei primeiro no design gráfico, depois fui para edição de vídeo, fui para web design. Na verdade, eu comecei com web design, na época que era discado o Superig, na época que começou, era discado e o pessoal, tô velho. Na época de 2000 era começando. Mas nessa época só tinha mato então, né, cara? Só tinha mato. Cara, não tinha nada. Nem não tinha o mato nada. ainda. Exatamente, não tinha nada. Era o primeiro passo. Eu lembro que o pessoal fazia curso de Word, de Windows, esse tipo de coisa. E meu pai tinha comprado um computador. Ele comprou acho que um 486. E ele colocou no meu quarto. Aí eu falei, pô, pai, você comprou essa merda. O que dá pra fazer com isso aí? Não dá pra fazer nada. Aí um dia... Na Microlins, né? Mais ou menos isso. Aí um dia eu comecei a mexer no computador, abri um programa que chamava Corel. E aí começou a minha paixão. Aí foi devagarzinho, eu fui continuando, nunca parei. Foi aprendendo, né? O pessoal tem muita dúvida do seguinte, o que é o marketing digital, né? Porque hoje em dia vende-se o marketing digital como se fosse, você vai lá, vai ter um Instagram ou um canal no YouTube e você vai ficar rico com marketing digital. Só que o que as pessoas não entendem é o marketing sempre existiu o marketing. Sempre. O marketing é propaganda, é a alma do negócio, é você ali se posicionar, é vender. E o digital, ele veio depois por quê? Porque é o meio. Então, o que é isso? As pessoas usando as suas empresas, usando da internet para posicionamento das suas empresas. Acho que ali em 2000 e alguma coisa, o Bill Gates, ou o Steve Jobs falou, né? Que se a sua empresa não está na internet, ela vai desaparecer em algum tempo. Porque todas as empresas começaram a ver que um veículo de comunicação muito fácil de se fazer marketing, muito barato, era a internet. É muito melhor, por exemplo, do que você distribuir panfleto na rua, né? Quem que vai sair distribuindo panfleto na rua hoje em dia se você consegue pegar e bater ponto, né? Você consegue, cara, eu consigo, por exemplo, se eu tenho uma clínica feminina, para que eu vou ficar na rua dando panfleto se eu posso anunciar somente para mulheres de 18 a 30 anos, que é o meu público-alvo exato. Então já excluo os homens e faço um anúncio, por exemplo, muito mais barato. Fala um pouco mais sobre, vamos dizer assim, posicionamento de empresas dentro do digital e como que isso pode alavancar os negócios, né? Porque não é só vender um curso, vender alguma coisa, isso é posicionamento empresarial. Sim. Cara, eu acho que a primeira coisa que o pessoal precisa entender é que você tem que saber tocar o coração do cliente. Você tem que conseguir entender. Não adianta ter, tipo assim, presença digital porque é bonitinho. Eu já acertei muito e já errei muito com vários clientes, entendeu? E quando você tem uma coisa, quando você descobre que você realmente tem um cliente na mão, que você está entregando um serviço e um produto que gera relacionamento a pequeno e longo prazo, você tem tudo. E não adianta não ter produto, né? Tem muita gente que é só, vou criar aqui uma coisa, um Instagram, um site. Cara, se tiver um produto ruim, você não vai vender nada. Não é porque você está ali na internet que você vai vender muito. Eu vou falar aqui, porque o pessoal muito foca em sucesso, mas o fracasso constrói o sucesso também. Eu fiz um lançamento de um cara que foi um fracasso, que ele tinha 250 e poucos mil seguidores. E a gente vendeu, vou falar aí... Fala o pessoal aqui que é lançamento aí. Tá. Lançamento é o seguinte, vamos dizer, no tradicional seria você ter um cursinho, por exemplo. Um produto qualquer. Um produto, e você fazer uma estratégia de escassez para você gerar atenção e desejo para a pessoa comprar. O mais clássico que o pessoal usa é o cinema, né? Porque você tem a contagem, os teaser, os trailers que vai chamando. E aí quando você chega em um determinado ponto, você dá um pico de venda.
Eu tinha pegado um rapaz para poder lançar, que ele tinha 250 mil seguidores. E a gente vendeu 5 mil reais. Por quê? Porque ele não tinha proposta nem autoridade. Entendeu? E já pegou um cara igual você aqui, que a gente tinha muito menos seguidores e foi um sucesso. Então, depende do produto, da consistência, da autoridade, da parte emocional. É um conjunto muito grande de variáveis que você tem que ter. Isso é verdade. Fred, até trazendo à tona essa questão, né, de entender o seu público-alvo, o seu cliente, né, e resolver a dor. A gente conversou isso no último episódio sobre Customer Success, né, sobre o sucesso do cliente. Perfeito. E eu acho que isso entra muito na estratégia de vocês, né? Vocês mapearem aquela dor que ele tem e ver se a solução que vocês estão propostos, né, a lançar, né, se vai resolver aquela dor, se vai ter escala e tudo mais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo decisório, assim. Se realmente aquela solução, ela pode ser colocada como um lançamento ou não. Vocês fazem um critério? Como é que funciona? Cara, hoje eu acredito que eu já tenho uma maturidade para poder saber o que vai acertar ou não. Até o que eu errei muitas vezes dessas últimas vezes, eu sabia que ia dar errado. Eu fiz por insistência muitas vezes, que é um erro. É uma coisa que eu estou decidido a não fazer. É uma coisa que o Passos esses dias tinha me pedido. Fred, vamos lançar tal pessoa? Aí a gente bateu um pouquinho, eu falei, cara, não vai dar certo. Aí eu falei por que não ia dar certo, ele respeitou. Não foi isso, Passos? É porque quando você diz, tem que aprender a dizer não, né? Quando a gente diz sim para tudo, a gente diz sim para o bom e às vezes perde o ótimo, né? Perde o excelente. Então, tem que ter foco. Se você não tem foco naquilo que você está fazendo, que você sabe que vai dar resultado, você começa a dispersar energia com possíveis resultados. Então, eu sempre falo isso também. Cara, se você é bom nisso, cara, foca nisso e vai até tirar a última gota ali daquilo. Afiar o machado. Afia o machado, exato. Testa outras coisas, mas dentro daquilo que você já é bom. Se você começar a buscar outras coisas, querer fazer outras coisas, você pode perder. Porque você acha que, não, vou ganhar aqui, estou diversificando, mas às vezes você perde. Vou dar um exemplo aqui, um advogado que ele é criminalista, ele é muito bom em criminalista. Ele já tem lá uma carteira de clientes, aí ele começa a abrir o olho para civil também, outras coisas. Vou atender civil. Só que o que você deixa de ganhar aqui, porque ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que não vale a pena você estar diversificando, entendeu? Então é isso que a gente falou. O Fred falou, eu falei, cara, vamos lançar essa pessoa? Ele falou, cara, acho que melhor não. A gente já está com algo muito bem feito, muito bom. Não tem por que a gente dispersar essa energia agora. A gente não está no nosso potencial máximo, tem muito ainda para crescer. E sobre essa presença digital, eu acho que agora, 2020, 2021, na verdade, que as empresas tradicionais começaram a entender a importância da presença digital. Isso. Principalmente por causa da pandemia. Então, a gente viu uma crescente absurda no e-commerce, a gente viu uma crescente absurda no posicionamento das empresas em entenderem que o maior ativo hoje em dia, né, o ativo de maior valor que existe hoje em dia, não é Bitcoin, não é ação, não é petróleo, é audiência. Então, quando você consegue entender isso, cara, o meu maior ativo é a audiência. Então, se eu tenho audiência, eu consigo vender para essa pessoa, né? E vender coisas que realmente ela necessite, bons produtos, né? Isso que a gente está falando. E a Holder também tem um Instagram massa, né? Vocês conseguem fechar negócios por causa do Instagram, por causa do site, que é super bacana, super intuitivo, serviço também, podcast. Então, tudo isso é o quê? Plataforma de audiência. Você sendo ouvido aqui no Holdercast, a pessoa vai olhar lá, a Holder é a contabilidade que faz um podcast legal. Vou falar com o Augusto para levar minha empresa para lá, ou vou abrir uma nova empresa. Então, acho que a audiência é o maior ativo do século. Quem não entender, audiência e dados, né? Se você Mas aí tem uma coisa que eu discordo do Passo, é o que eu falei. Eu já vi gente com audiência quebrando a cara totalmente. E você sabe... Mas é uma série de fatores, né? Exatamente, é um conjunto. A gente sabe que, por exemplo, saiu de um lançamento e a gente já está fazendo lançamentos maiores de gente que tem mais de 10 vezes mais audiência que a gente. Mas aí também, é como você falou, né? É como que essa audiência é construída, né? A gente está falando aqui de audiência. Cara, se for uma audiência construída, vamos dizer assim, no alicerce sólido, é uma coisa. Agora, se for uma audiência construída mais ou menos, ali na meia boca, que tem muitas formas de você construir uma audiência. Então, na internet também a pessoa tem que ficar tem que ter muito cuidado, assim, cara, essa pessoa que eu estou seguindo está me oferecendo esse produto. Será que essa pessoa tem a mesma autoridade? Porque é muito fácil você conseguir seguidores, por exemplo. Muito fácil. Então, de um dia para a noite você consegue muitos seguidores, mas será que esses seguidores, eles representam realmente uma audiência sólida ou são só números? Então, muita gente tem só número, não tem seguidor, não tem uma audiência de verdade. E não é só isso também, né? É todo um fator. Então, assim,
eu vejo que tem muita mentira na internet. Do tipo, cara, você vai ficar rico fazendo aqui um marketing digital. Fique rico com marketing digital. O que a gente não é mais fácil, vê. não é fácil. O que a gente mais vê é fique rico com marketing digital. Como que, cara, é só criar um Instagram, é só fazer ali meia dúzia de anúncio. Não é assim que funciona. A maior divulgação que tem do marketing digital hoje veio por conta do fórmula de lançamento, que é 6 em 7, que antes era um ano de faturamento em 7 dias, que virou 6 em 7, que é 100 mil reais em 7 dias. Só que para você colher isso, você tem um trabalho de meses e às vezes anos. Então isso, assim, banaliza, mas ao mesmo tempo também é genial a maneira que o cara vende, porque na verdade ele mostra também, estou dizendo assim, acho fora de série se a gente for pensar em marketing, mas muita gente acha que, por exemplo, o Passos foi construído de um dia para o outro. Que de repente eu estourei o lançamento do Passos, que a gente fez isso, e a gente escalou bastante, de um dia para o outro. Cara, são 20 anos que eu estou na minha jornada. De lançamento, fora lançamento, eu acho que já tem uns 4 anos que eu estou trabalhando em cima e errando muito, até começar a acertar em sequência. Mas é uma construção. E não é de um dia para o outro, e não é em 7 dias. As pessoas se iludem demais. Vou comprar aqui o curso de marketing digital, vou seguir o que esse curso fala e vou fazer 100 mil reais assim. Cara, não é. É igual o Fred falou, né? Sucesso da noite para o dia demoram anos para acontecer. Então é todo um tempo de criação de conteúdo mesmo para você, vamos dizer assim, um estudo. Porque, cara, como é que você vai falar de contabilidade ou vai vender um produto de contabilidade se você não estudou contabilidade? Se você nem é contador. Quantos tempos você se formou? 4 anos para aprender, E tem fora pós, prática, pós, enfim. Então, esse 6 em 7 que o pessoal fala, na verdade, são anos. São anos que a pessoa estudou, são anos que a pessoa fez pós-graduação, fez cursos, leu livros, teve experiência prática, errou demais, bateu a cabeça, até condensar, vamos dizer assim, um produto. Então, a pessoa condensa ali num produto tudo passo a passo, mas, cara, para ela chegar nisso daqui, foi estudo, livro, tempo, noite, erros, muitos erros, né, que a pessoa erra, e fala, por esse caminho aqui é ruim, então eu vou falar pro pessoal ir para esse. Você aprendeu contabilidade no seu curso? Sim, mas na prática foi muito mais. É? Muito mais. Então, eu vou falar a mesma coisa. Eu praticamente não aprendi nada, eu sou formado em propaganda e marketing, que a maior parte do pessoal não é formado em marketing. A minha formação foi externa. Tipo assim, praticamente toda externa. Se eu aprendi 10% de marketing mesmo, não estou falando de propaganda. Propaganda eu até aprendi um pouquinho mais. Mas de marketing eu aprendi no campo de batalha. Exatamente. Mas totalmente, assim, eu posso falar que se eu aprendi 3% de marketing do que eu uso hoje, foi muito assim na formação acadêmica. E o que o Zé falou é interessante porque não existe almoço grátis, né? Cara, você não vai em 7 dias fazer 100 mil. Cara, se isso funcionasse para todo mundo, Nossa cara, todo senhora. mundo era milionário, toda semana entrar 100 mil na conta. Então, é bem agressivo, né? Às vezes tem alguns markets, até no nosso ramo mesmo, até de contabilidade, a galera promete mundos e fundos, mas quando você vai ver, opa, não é bem assim e tal, a gente não atende esse seu segmento de empresa, a gente atende outro. Então, isso tudo faz muito sentido, né, cara? E, assim, hoje a gente vê muitos lançamentos, né, de diversos segmentos. Eu queria que vocês contassem pra gente, assim, qual o futuro que vocês veem nesse segmento de lançamentos, né? Se tem ainda um longo prazo nesse ramo, se já tem uma galera que já tá despontando para uma outra pegada, igual, por exemplo, o Thiago Nigro hoje já tem as plataformas, né? Vocês acham que essas questões de escala vão evoluir para algum produto novo? O que vocês veem nisso tudo? Cara, eu enxergo que o mercado digital no Brasil, né, de educação digital, assim, que a gente trabalha de ensino digital, é um mercado muito novo ainda, então tem muito a crescer. É um mercado que, se a gente for chutar um número aqui, está em 10% do seu total ainda. Então tem muito chão pela frente. É claro que o mercado é muito rápido, né? O empreendedorismo em si, ele é muito ligeiro. Então, cara, você tem que se adaptar o tempo inteiro. E pode ser que daqui a alguns meses não seja mais viável você fazer uma estrutura de lançamento dessa forma. Pode ser que você tenha que partir para uma assinatura, por exemplo, uma recorrência, outro tipo de coisa. Isso daqui que a gente está fazendo hoje, há 2 anos atrás ninguém fazia. Ninguém fazia podcast há 2 anos atrás, ou ninguém escutava, era tipo coisa assim, cara, não existe. Esse ano, 2021, explodiu o podcast. Né? Olha o quanto que aumentou, né, de podcast. Mas uma coisa que eu Porque falo... o mercado ele é dinâmico demais, cara. A gente está falando de lançamento, independente disso, é a mesma coisa que o pessoal fala, né?
o cenário muda e a gente tem que mudar junto. Exatamente. Se o cara estiver dentro da jornada e realmente ele for, vamos dizer assim, sólido no que ele faz, ele vai conseguir mudar e acompanhar. É só ele não desistir. E melhorar O ainda. principal é o cara ter o sangue no olho, o coração naquilo e vontade de evoluir e ser melhor a cada dia. Que eu não tenho dúvida de, por exemplo, que a nossa jornada vai ser longa. Eu não tenho dúvida que não tem espaço para quem sabe realmente fazer. Entendeu? Exato. Mas isso que o Fred falou é importante, assim. Eu falo o seguinte, cara, não tem concorrência, assim, no mercado. Tem concorrência e tal, mas para quem é bom, tem espaço para todo mundo. Então, quem é bom sempre vai ter o seu espaço ali e vai conseguir fazer. Agora, uma coisa que o pessoal mente muito é o seguinte, se fulano de tal faz, você também faz. Cara, isso é a maior mentira. Isso é a maior mentira que existe. Ah, não, se aquele cara consegue fazer, cara, é só ir lá e você faz também. Não vai fazer. Então, assim, tem que entender isso, que nem sempre é pra você. Não é, cara. Então, assim, se eu falar hoje, vou começar a treinar corrida, 100 metros, eu não vou correr igual o Usain Bolt. Mas não significa, aí eu discordo um pouco do passo em algumas coisas, porque às vezes ele pode não dar para aquela função, mas ele pode encaixar numa outra função e tá dentro da jornada. Ele tem que encaixar como que ele se encaixa. Eu tô falando de resultado, assim, entendeu? Eu tô falando de resultado. Não é fácil. Não é fácil. Então é a mesma coisa que eu falar, não, se eu hoje me esforçar bastante e fizer, eu vou ter o mesmo resultado do Thiago Nigro. Cara, não vai, cara. Thiago Nigro é um que nasce aí na década, entendeu? Aí vai ter outro de outro nicho e tal. Mas a verdade é essa. E aí o que muita gente fala, muitos gurus falam, cara, olha só, se o cara faz tantos milhões no lançamento, você também consegue fazer. Não consegue, velho. Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. Às vezes você não é tão carismático como a pessoa. Às vezes você realmente não tem o domínio. Às vezes você não tem simplesmente, sabe o quê? Networking naquela pessoa. Exatamente. A gente viu um caso desse. Né? Cara. Então, assim, às vezes o networking que a pessoa tem, de estar inserido no meio ali, faz muita diferença e você não consegue acessar. Você precisa desembolsar muita grana que você ainda não tem. E aí você não consegue ter aqueles resultados. Então são muitas variáveis e você não pode se enganar. Né? Não existe dinheiro fácil. Vou fazer um curso de marketing tal, vou fazer um curso online, vou vender igual o Bruno Perini. Cara, você está se enganando. Você pode até vender bem, claro, você pode se esforçar se você for muito bom, mas não se iluda achando que você vai fazer milhões assim rápido. Não vai fazer. Então isso tem que deixar bem claro. Porque quem foi rápido, às vezes apareceu rápido, mas ele já estava muito tempo não, falando rápido assim, esses caras aí não foram rápidos, os caras estão lá desde lá atrás, foram os pioneiros, na verdade, na época. Sim. Então o resultado que a gente vê hoje, se a gente for olhar e procurar no YouTube, os caras estão há 7, 8 anos fazendo. Falando igual um babuíno, né? Lá no começo, gravando com a câmera horrível, que ninguém assistia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando o Passo já me viu fazendo isso, às vezes sempre que eu vou pegar um concorrente, alguém, para analisar e estudar o mercado, eu sempre olho o início do cara para saber a evolução que vai ter. Entendeu? O que ele teve e quanto tempo de repente demora para evoluir até na câmera, em tudo. E tem gente que evolui mais rápido, tem gente que evolui mais devagar. Cara, tem gente que não evolui, cara. A verdade é essa. Eu já te mostrei um cara que ele já praticamente era a mesma coisa quando pegou no primeiro vídeo. Pois é. Entendeu? Então, depende muito de pessoa para pessoa. E tem gente que tem uma evolução fora de série. Exato. Existe essa capacidade, vamos dizer assim, nata. Tem pessoas que nasceram para aquilo, né? Falar com a câmera, de ter aquela... Se sentem à vontade. Se sentem à vontade. E aí, a pessoa que está do outro lado sente a conexão também. Tem gente que você coloca na frente da câmera e não consegue falar nada. A pessoa fica travada. Essa pessoa não pode ser um especialista, entendeu? Nesse mercado que eu tô falando. Ela pode trabalhar nos bastidores, ela pode fazer outra coisa, tráfego pago. E tráfego pago também é muito interessante. Tá? Outro tema aqui sobre marketing digital, o que é o tráfego pago, Fred? Fala pro pessoal aí que não conhece. Cara, tráfego pago, eu considero que um cara de tráfego pago, ele consegue, na verdade, ele tem que saber um pouco de estratégia digital. É o cara responsável por trazer gente, segmentar e fazer o apontamento para o pessoal aparecer, né? Para vender. Era o panfleto, entre aspas, antigo. Exato, o panfleto só antigo. Que o panfleto apontava direto. No tráfego pago também tem jeito de você distribuir, se relacionar para depois vender, que tem o inbound marketing, que é o pessoal, e o outbound marketing. O inbound marketing é quando você se relaciona primeiro para depois vender. E o tráfego pago tem essa função de desde entregar o panfleto até criar o relacionamento também. Não deixa de ser uma parte estratégica que é otimizar a verba para vender, para ter o ROI maior possível. Então, você tem que fazer, vamos dizer, R$100 virar 100 mil, né? 10 mil, estou exagerando aqui. Mas é multiplicar o dinheiro, claro, é um trabalho em conjunto, né? Aí tem o estrategista, tem o
tem o especialista, é um conjunto, o designer, né? Vou falar de uma equipe mais profissional, se a gente for falar. É o mesmo trabalho que você tinha da agência, é saber veicular e distribuir a mídia, né? Antes você pagava jornal, televisão, hoje você paga também, mas você tem o digital. Então, como que você sabe se aquele sua propaganda deu certo? Vamos dar um exemplo aqui. Se você, antigamente, você fazia o quê? Gastava R$1.000 numa gráfica e fazia lá não sei quantos panfletos. Vamos supor que era R$1 o panfleto, fazia 1.000 panfletos. E aí sai distribuindo no sinal. Cara, então, se o custo por 1.000, se a gente for falar, hoje no digital, o custo por 1.000, era 1.000 impressões, você gastou quanto? Você deu exemplo? Não, mas vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. 1.000 panfletos, gastou R$1.000, R$1 por panfleto. Agora, vamos supor que desses 1.000 panfletos, somente 10 pessoas ligaram e compraram o produto que você estava anunciando. Então, você tem aí um retorno muito baixo. Né? Cara, você gastou R$1.000 para 10 pessoas ligarem e comprarem um produto que às vezes é de, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um produto que é de R$1.000, R$100. Ou seja, você gastou 1.000 e voltou 1.000 para você. Você ficou no 0 a 0. Então, é assim que você descobre se o seu investimento em propaganda está dando certo. Vamos supor que a Toyota está fazendo propaganda em horário nobre. Intervalo do jogo do Flamengo lá, quarta noite. Cara, essa propaganda é caríssima. Então, tem que ter um retorno em vendas para a empresa. E, às vezes, não só em vendas, né? Existe posicionamento também. Então, a empresa ganha também essa visibilidade no branding, Que pô, todo mundo olha, poxa, essa empresa aí tá fazendo propaganda essa hora, né, da noite, o pessoal sabe que é horário nobre, né? Então, tem que ter esse retorno. No marketing digital é a mesma coisa, só que muda você vai investir em anúncio na internet. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Pinterest, seja no TikTok, seja no, onde mais? YouTube. Então, você faz o anúncio, aquela pessoa vai cair, ela vai ser cadastrada na sua lista de e-mail ou alguma coisa do tipo, e aí você vai oferecer os seus produtos que você tem para ela. Isso serve para qualquer tipo de empresa de física, empresa digital. E aí é o seguinte, vamos supor que você gastou R$1.000 e 2.000 pessoas se inscreveram lá na sua lista de e-mails. Cara, você gastou R$1 por lead? Não, mais barato, 50 centavos. Você gastou 50 centavos por lead, né? O que é o lead? O lead é aquela pessoa que é interessada. É uma pessoa interessada, é um público segmentado. Você já rompeu uma barreira, né? Ó, aquela pessoa é um possível comprador, senão ela não seria, né, não teria se cadastrado naquela página. Aí pronto, agora você tem a pessoa cadastrada e você pode oferecer para ela alguma coisa. Não necessariamente ela vai comprar também, mas você já tem um público mais qualificado, você tem um público mais segmentado. É diferente de você fazer uma propaganda na televisão, qualquer pessoa assiste. Então, você conseguir trabalhar com anúncio na internet, até para quem tem um negócio físico ou presta serviço, como uma contabilidade, cara, isso é sensacional. Por quê? Porque você vai anunciar, por exemplo, para quem tem empresa. Você não vai anunciar para qualquer um, você vai anunciar para a pessoa que tem empresa. Você vai anunciar segmentado. Exatamente. Então a chance de sucesso é muito maior, né? No Facebook, no business, que o pessoal chama, onde você... É o principal, né? Que o pessoal tem mais contato. O pessoal segmenta, cara, eu quero falar com um policial militar, pode ser, de tal idade até tal idade, com a faixa etária tal e que gosta do produto tal. Que mora em tal lugar também. Exatamente. Então, cara, é muito segmentado. Tem jeito de você fazer um trabalho, assim, fora de série nesse aspecto. Aí é onde entra a estratégia, né? O Zé falou uma questão bem interessante de propaganda, né? Me lembrei da propaganda do Super Bowl, cara. É o horário mais caro que existe, né? A propaganda mais cara da televisão. Da televisão. Então, assim, com certeza os caras, eles investem muito dinheiro ali para alcançar o público, mas o Fred falou a questão do brand, né? Eu acho que isso pra marca também, tipo, estamos no Super Bowl. É o mais importante. Eu acho que isso deve ser muito... Eu acho que o brand e talvez, eu não tenho certeza, mas o tipo de produto que é anunciado também. Porque se for um produto para massa, com pouca segmentação... Pode fazer muito sentido. Cerveja, às vezes é carro. Pepsi já fez. A Pepsi também já fez. Pepsi já fez. E essa coisa de propaganda é engraçado, né? Porque muita gente não entende assim, fala, cara, por que em jogo de tênis o patrocinador é Rolex, por exemplo? Porque estilo de vida, né? Porque o tênis é um esporte elitizado. Você não vai ver a Rolex patrocinando um jogo de futebol. É totalmente diferente. Então, por que a Rolex só patrocina tênis, golfe? Porque são esportes elitizados. Segmentação. Segmentação. E outra coisa... Isso é marketing. Isso é marketing na prática. Quando você faz uma propaganda de massa, por exemplo, você vê que a Ferrari faz um investimento pesado. Por que a Ferrari não faz, de repente, para um público muito pequeno, a segmentação? Porque o público classe A, ele tem que ser identificado. A massa, ele tem que querer, ele quer ser admirado. Ele quer ser o espelho. Ele quer que as pessoas queiram ser aquilo. Então, por isso que o pessoal faz a segmentação para o público A. Por isso que é importante que a Ferrari seja conhecida mundialmente, para o carro ter valor para quem tem o carro. Mesma coisa todo mundo tem que saber que é caro. Exato. Tem todo mundo, exatamente. Mesma coisa do Rolex. Mesma Mesma coisa do Rolex. O pessoal olha assim e fala, nossa,
Rolex, né? Olha lá. Porque, Wimbledon. Porque, por exemplo, se o cara não conhecesse, por exemplo, você bateu lá de Rolex, aí o cara, mas Aqui não vale teria o quê? valor. Nada. Não teria Nada. valor. Cara, é bem Então, interessante. é um posicionamento para mostrar realmente valor de marca. Olha só, estamos aqui para público A. Se você quiser, você tem que ser público A, não é? Mas para valer alguma coisa, o público A, B, C, Todo mundo D, tem que todo saber. mundo tem que saber. Todo que mundo é. tem que saber, exato. Porque senão não vale aquilo. Isso funciona com bolsa de luxo, funciona com Rolex, Perfume, né, Perfume, cara? A gente vê muito perfume. comercial de perfume, né? Na TV aberta, fechada. E engraçado que eu tava até olhando esses dias, o Rolex ele tem se valorizado ao longo do tempo. Então quem comprou um Rolex Submarine em 2000, há 20 anos atrás... É um investimento, você falou Exato, que é um investimento. Quem comprou há 20 anos atrás, Que hoje em bizarro dia, isso, cara. vende muito mais caro. E bolsa, a mesma coisa. Bolsa da Chanel, bolsa da Gucci, Prada. Olha que interessante. Você vai assistir 007, o cara tá fazendo propaganda de Rolex, de Ômega, esse tipo de coisa. Marca classe A é um produto de massa, né? É que produto o filme de massa. Aston Só que Martin também é o é um carro produto- oficial. Exatamente. Mas é aquela coisa, é um produto de massa, só que o personagem, ele é um cara multimilionário. Ele é o 007, né? Um cara rico. E é tal. segmentado para massa comprar. Exato. Tipo, para massa não, pro Desejar, nicho classe isso. A. Mas aí comprar pra aquilo massa lá. desejar e entender que aquilo tem um valor alto, Exatamente. né? Pô, o 007 usa Rolex, Ômega, né? E eu vejo hoje também, né, muitas marcas, né, se posicionando no meio, tanto digital, mas também no meio cultural, por exemplo, música, no sertanejo. Hoje em dia a gente vê muita propaganda dentro da própria música. Alô, Ambev, dobra a produção aí, enfim. Também é uma estratégia que, por exemplo, a galera do sertanejo, muita gente toma cerveja. Então, eles já entram na questão do meme também, né? Então, cara, os caras se utilizam muito da internet, aliado com a música, que tem um alcance gigantesco, e consegue ter muita massa. A gente viu, por exemplo, na pandemia, a Brahma, né, tomou de conta das lives, né? Brahma A duplo Ambev. malte. Duplo malte. Cara, era uma cerveja que eles deviam estar com a estratégia de lançar, sei lá, antes da pandemia. Vira a pandemia, teoricamente a galera ia ficar em casa, ia ficar assistindo live, não sei o quê. E aí, mandaram. Cachaça Cabaré, mesma coisa. Nunca venderam tanto isso aí. Nunca venderam tanto. Cabaré nunca vendeu tanto. A Ambev, saiu o resultado aí desse ano, nunca vendeu tanta cerveja. Por quê? Souberam fazer um marketing. Sempre foi uma empresa muito forte. Souberam fazer, né? sempre Aproveitar foi a empresa- oportunidade e virar rápido. Sempre né? foi uma empresa Entendeu? muito forte de marketing, né? Então, a gente estava até conversando sobre branding esses dias, como que o posicionamento ajuda você a vender. Sim. Você A sabe- marca se vende, né? você saber se posicionar, você saber com o público que você está falando. Isso é importante. Quando você tem o... É a sua persona, né? Você tem que saber Exatamente. quem que é a sua persona. Para quem que você vende. Então a gente tem nossa persona bem clara hoje em dia. Então a gente vende para mulher, que é um pouco mais velha, gosta de viajar. A gente vende muito para funcionário público. Funcionário público É a grande massa, né? é uma persona nossa. É um público-alvo nosso. Então, por exemplo, eu não posso falar... eu não posso não dialogar com esse pessoal. Porque senão eu tô dando um tiro no pé. Eu tenho que dialogar com esse pessoal. Com uma pessoa que gosta de viajar, com um funcionário público. Que é renda extra. Exato, com quem já tem cartão de crédito, geralmente. Então, a mesma coisa qualquer tipo de empresa, né? Você tem que saber, cara, com quem que eu Quem falo. que tem uma determinada faixa de renda. Exato. Idade. Isso tudo que vocês falaram me lembrou muito o Caio também, né? Eu dou um abraço pro Caio aí, com certeza ele vai assistir. Cadê você, cara? Tomei até um açaí ontem. Pois é, a Fernanda não liberou, né? Fernanda, libera o Caio aí. E ele fala muito com a gente, assim, ele é nosso sócio hoje na Holder, né? Inclusive até um case, né, do Fred. E, cara, uma das primeiras coisas que ele trouxe, cara, vocês têm que mudar o posicionamento. Porque quando ele entrou na cozinha, né, na fábrica, né, de contabilidade, ele viu, cara, vocês estão colocando dinheiro na mesa. Vocês podem estar se posicionando melhor, vocês podem estar agregando mais para os seus clientes, trazer ticket mais alto. E vocês estão vacilando, cara. Assim, a Roda é muito nova, tem 5 anos, né? Então, Mas é um, tipo assim, é um exemplo de uma coisa, de um produto, um serviço bem estruturado que consegue entender o cliente. Senão não tinha resultado que... exatamente. Tipo assim, eu acho fora de série, né? Inclusive o Caio começou como nosso cliente e virou nosso sócio. Então é um case que a gente conta com muito orgulho, pô. A gente conseguiu converter um cliente em sócio. Fora de série. Então, com certeza o serviço é top, né, velho? Não tem jeito. E, Caio, você me trollou, cara. Cadê você? Eu pensei que você tava aqui. Essa parada que tu falou é legal sobre preço, né? Eu lembro que quando eu comecei a vender na internet, assim, eu falava, caramba, e agora? Como é que eu vou definir um preço, cara? Como é que eu vou, do nada, assim, eu chutar um preço? E como que preço te posiciona no mercado, né? O Caio fala muito isso também. E uma coisa que eu acho interessante é o trabalho que você fez de preço mesmo, e que foi feito. Porque você
para mim, é um exemplo que você já tinha um produto e que você não acreditava que você podia subir o preço. Exato. Isso ficou Medo. bem claro para mim. Mas isso é um medo de vários empreendedores. Eu acho que a Holder também sentiu esse medo. Falou, cara, a gente vai subir o preço com medo de perder venda e tal. E na verdade não é, né? Porque o preço, o pessoal que está assistindo aí e não aumentando o preço, só para falar para vocês, aumentando o preço, é para cá que tem que falar, né? Aumentando o preço, você pode vender até muito mais. Pode acreditar, tenho certeza do que eu estou falando. Não tenha medo, é claro que você tem números, por exemplo. A gente tem alguns números que podem indicar, por exemplo, quantas pessoas pagam à vista. Você tem muita coisa que pode te indicar, você pode aumentar ou não o preço. Então, informação é poder. Exato, mas preço é posicionamento. Porque é o seguinte, vamos supor que você vai... Por isso que eu falei, você pode vender mais por conta do preço. Vamos supor que você vai numa loja de roupa, comprar roupa. Cara, você vê uma camisa assim de R$9, você meio que fica desconfiado. Aí você fala, putz, R$9 é muito barato, cara. Será que a qualidade é boa mesmo? Porque você julga pelo preço. Mesma coisa vinho. Você vê um vinho, uma garrafa de R$10, você já julga o vinho. Você nem tomou ainda. Você vê outro de 30, de 50, você fala, cara, vou via das dúvidas, vou pagar aqui 30, 50. Você paga mais caro porque você imagina que o produto pode ser melhor. Então, não fique com medo se você tem um produto bom e se você consegue ancorar o preço, isso é muito importante. Ancoragem de preço. Esses dias eu estava numa Black Friday, estava eu acho que num shopping aqui em Brasília, e tinha duas televisões. Uma televisão era de 70 e uma de 60. Colocaram praticamente as duas o mesmo preço. A mais cara estava um pouco mais barata que a mais barata. Simplesmente para falar, cara, para o cara ter uma comparação e falar, cara, realmente tá barato. Igual muitas vezes o cara monta 3 produtos, 3 tipos de carro, de repente, ou 3 produtos com o objetivo simplesmente de vender um. Ele não está preocupado em vender essa estratégia eu acho aquele legal. outro. Quem faz muito isso é o pessoal do cinema, da pipoca. Né? Exatamente. Muda o preço pouco e bota o preço do combo super. McDonald's faz muito isso. McDonald's, pipoca. Isso é ancorar o Quando preço. você vai comprar um carro, você faz isso. Você olha alguns carros e fala, pô, esse tá barato por conta disso. Às vezes o cara tá querendo vender aquele outro, então coloca... Ele às vezes quer vender ao intermediário também. Cara, eu lembro quando eu muito comum. Na verdade é o que muitas vezes acontece. Ele coloca um caro para poder ancorar o outro. Quando eu faço emissão de passagem, por exemplo, Augusto quer comprar uma passagem comigo, né? Aí o que eu faço? Pô, Augusto quer ir de Brasília para Lisboa de executiva. Aí o que eu faço? Falo, cara, o Augusto não sabe quanto custa para mim essa passagem. Você não sabe disso. Você sabe quanto está no site. Então, eu vou lá, onde o Augusto vai procurar, por exemplo, dando um exemplo. Então, o Augusto vai procurar lá no Google Flights, ou no site da TAP, vai aparecer para ele R$10.000 e de volta de executiva. Aí eu já sei que o preço dele está ancorado em R$10.000. Você, ó, na cabeça dele, isso custa R$10.000. Para mim, fazendo lá o meu custo de milhas e tal, vai sair para mim R$5.000, o meu custo para emitir essa passagem. Então, se eu sei que o seu preço é 10 mil, a sua ancoragem, você nem me falou isso, mas eu sei que você foi lá e pesquisou. Todo mundo hoje em dia pesquisa tudo, né? Fala, pô, pra mim o custo é 5. Então, se eu oferecer para o Augusto 8 mil, ele vai achar muito barato, porque ele vai estar economizando 20%. Ele vai pagar 2 mil a menos. Agora, se você não entende ancoragem, às vezes você não consegue trabalhar o preço, entendeu? Então, é muito importante você saber, cara, o que seus clientes entendem de preço desse produto. Porque hoje em dia é muito fácil, a pessoa pega o Google... Quanto custa não sei o quê? Pum, já tá lá. E aí você tem que trabalhar essa ancoragem. E como o Fred falou aqui, cara, tem várias técnicas de você trabalhar isso. Você pode trabalhar entregando mais valor. Então, quando você entrega mais valor, às vezes até o mesmo produto e mesmo serviço, você pode cobrar mais caro, que a pessoa vai olhar assim e falou, cara, olha só, esse cara tá me entregando. Tem até os upgrades também que você pode fazer, né? Eu acho que se você entende uma outra coisa que tá no jogo, e a gente sabe que é emocional, o público, você consegue, tipo assim, vender o sonho, que aí passa a ser intangível, né? Transformação. Que é o grande jogo, exatamente, vende a produto, transformação, né? exatamente. Ninguém vende produto, você vende transformação, na verdade, né? O Caio, ele não vende o açaí, ele vende a gula, a satisfação, como é que fala? Aquele, cara, felicidade de tomar um açaí gostoso. Até a confraternização, né? Cara, rola muito da gente pedir e todo mundo vamos tomar junto. feliz. Pô, vamos tomar um açaí, vamos comemorar. Cara, tem uma marca que é aqui bom, né? Que é fora de série, que você falou disso. E ela tinha uma logo que era totalmente, vamos dizer assim, institucional. Antes, aquele carro, você deve lembrar. Acho que todo mundo lembra. E mudou um coração. Porque eu acho que ela entendeu exatamente isso, que o momento de tomar um sorvete, por exemplo, o momento de tomar um açaí, é o momento de celebrar, de estar com quem você gosta, né? De estar, de repente...
Ela trouxe o sentimento, né? Exatamente. Coração. De você olhar, tá com sua filha, tá com seu filho, tá com sua esposa, você pegar... E você sempre vai lembrar da marca, Tá né? com um crush ali também. Exatamente. Não, mas eu falei esposa. Amor, te amo. Tipo, são momentos que você lembra da marca, não? Pô, a gente tava tomando aquele açaí lá no Caio aquela vez e tal, aquele momento bacana que a gente conversou. Quando você vai vender um curso, quando você vai vender É igual mídia, suplemento também, né? Você não vende lá o suplemento em si, você vende a boa forma, o shape. Você vende o pump, né? Que o Caio Exatamente. vende, né? Pump, suplementos, né? Exatamente. Então, acho que o recado, né, pro pessoal que tá aí do outro lado, assim, cara, eu tenho um produto, eu tenho uma loja, eu tenho um serviço para oferecer. O que eu vendo, na verdade, né? É você entender o que você vende. Por exemplo, a Roder me vende facilidade. Vocês me vendem facilidade. Ah, é contador, você está ali numa contabilidade. Cara, contabilidade vende facilidade. É você chegar lá, eu não sei nem como é que faz para abrir empresa, não sei nem para onde vai. Esses dias eu te perguntei, e Sei aí, lá, cara, pô, como que faz o... Eu não sei. Eu cheguei lá pra Roda e falei, cara, quero abrir uma empresa. Faz isso, entrega esse documento. Cara, os caras fazem tudo. Você chega lá, terceiro certificado digital, o que faz? Ah, só vim aqui, tirar uma foto, tá, beleza. Então, assim, é facilidade. Para você não ter que se preocupar com isso. Então, todo mundo vende uma transformação. Ou é facilidade, às vezes você vende tempo para os outros, você vende lazer, conforto, prosperidade, às vezes, né? Quando você ensina uma pessoa alguma coisa interessante. Então, sempre busca o por trás disso. Porque quando você entende que você vende, é muito mais fácil você trabalhar na dor do cliente, por exemplo. Então, a Roda hoje sabe como que trabalhar na dor. Fala, cara, você tá aí cheio de papel, cheio de coisa, cara, cheio de imposto pra pagar. Vamos limpar. Vamos resolver isso, a gente vai resolver tudo pra você. Você não vai ter mais dor de cabeça. Cara, falou isso. O cara o cliente, graças a Deus, chegou alguém pra me salvar. Porque dor de cabeça, eu não quero ter dor de cabeça. Só complementando. Não quero pensar. E complementando isso que o Zé falou, isso muito vem do propósito, né? Para você conseguir, você vai entender a dor daquele cliente e você vai definir o propósito. E isso tem que estar na cultura da empresa. Por exemplo, tem que passar desde o estagiário até o CEO. Todo mundo tem que entender, cara, que a gente tem, por exemplo, nosso propósito, né? A gente quer ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Como que a gente vai fazer isso? Hoje a gente usa a contabilidade. Então a gente tem que facilitar, igual o Zé falou. Cara, se hoje você quer focar nos lançamentos, em gerar prosperidade para as pessoas, eu vou ter que quebrar minha cabeça em como que eu vou abrir uma empresa, como que eu vou pagar uma na verdade, você tem que focar no que dá resultado, exatamente, né? No seu negócio. Exatamente. E você traz o quê? Especialistas e parceiros, né? Igual, por exemplo, se você precisa escalar o seu negócio, você vai precisar de um estrategista de marketing, né? Igual no começo, às vezes a gente sofre muito como empreendedor, a gente quer sofrer sozinho. Pô, agora eu tenho que entender como que eu vou fazer para segmentar o meu público, fazer isso. Não, cara, para de sofrer. Traz um especialista. Delega, né? Delega. Exatamente, coloca ele para entrar no jogo com você e aí você vai realmente ir no que você é bom e no que você é bom você fica excelente e no que você fica excelente você tem resultado. Você falou uma coisa que, tipo assim, mexe muito comigo. Você falou de propósito. E quando você entende de propósito, a gente está falando de entender de cliente, né? Se você consegue entender o seu propósito e o propósito de quem você está vendendo, você tem tudo. No último lançamento que a gente fez, né, Passa? A gente conseguiu uma coisa que eu nunca tinha visto. Que foi o pessoal, durante, tipo, uma meia hora, né, ficar digitando, estou decidido. E, cara, isso é fora de série porque você conseguiu mexer com sonhos, você conseguiu mexer com propósito, com as emoções e com a transformação que muita gente queria. Eu acho que isso é o máximo que você consegue tirar de vamos dizer assim, do marketing digital. Porque o pessoal fala de marketing digital que é venda, e muitas vezes que é divulgação, e muitas vezes eu discordo disso. Para mim, marketing digital é relacionamento, é você fazer o que a Apple faz. Vendeu uma vez, o cara quer comprar de novo e manter o ciclo, e para isso você tem que se reinventar e estar atual. E tem que bater com o propósito de um monte de gente, e não com o seu. Então, para mim, o propósito, ele arrasta uma pessoa e é o que cria o vínculo de uma marca com uma pessoa. E para mim, cara, para mim é o tudo. É o que me arrasta, assim, para minha vida. E se pudesse falar o que... Se você consegue mexer com o propósito das pessoas... Transformar, cara. É transformação, velho. Mas para você trazer a transformação, você tem que mexer com o propósito. Você tem que conseguir ativar uma faísca da pessoa. Muda, né? É isso que eu tô falando. Porque se você tem um propósito, você ativa o desejo de qualquer um. E para mim, esse é o grande segredo. Eu fiz um cara, algum tempo atrás, que, tipo assim, o passo foi fora de série, porque é um negócio
com um nicho um pouco menor, e eu tinha entrado no negócio de um nicho de sexo, de relacionamento, que é muita gente. E a mesma coisa, a gente trouxe, para você ter uma ideia, em 6 meses, eu saí de 7 mil seguidores para 1 milhão de seguidores no YouTube. É até um desperdício, né, falar do negócio, a gente não está falando quem, mas o cara está com 300 mil seguidores, 400, eu não lembro. Parado o canal. Eu estou falando assim, por quê? Porque ele sabia mexer com o desejo e o propósito de muita gente. Assim, não vou falar nem propósito, mas com a dor da pessoa. Então, você sabe mexer com isso, cara, você tem, eu acho assim, o público na mão, né? E todo mundo que compra alguma coisa tá procurando uma solução, né? Ninguém compra nada inútil. A pessoa, ela teve algum gatilho ali de, cara, aquilo ali vai me resolver alguma coisa. Você vai no mercado, você compra comida porque você está com fome. Você vai comprar um carro porque você quer transporte. E se você consegue entregar a transformação, aí, mano, esse é o problema. Aí você tem tudo na mão. E é isso. O que a gente já teve em startup é o job to be done, né? O trabalho a ser feito, que eles falam, né? Quando você vai ter um conceito de startup, né? Até manda um abraço pro Prólogo aí, chamar eles também, os caras são feras, dá pra trocar uma ideia legal. Eles falam que quando você vai criar uma startup, você não pensa primeiro na tecnologia, que hoje em dia a gente tem isso muito enraizado. Você pensa no trabalho a ser feito, o job to be done. Cara, às vezes eles dão um exemplo bem esdrúxulo. Cara, eu quero colocar um quadro na parede. Esse é o trabalho, colocar um quadro na parede. Como que você vai fazer? Cara, aí você vai ter que fazer pesquisa. Ah, muita gente prefere a furadeira. Ah, muita gente prefere o adesivo dupla face. Ah, muita gente vai chegar no prego. E aí, como é que você vai fazer isso? Aí, às vezes, nessa etapa de validação, você vai olhar, cara, realmente não faz sentido, vou pivotar, que eles chamam, né? Vou tentar outra forma. Eu acho que faz muito sentido também, né, nesse mercado, né? Tipo, saber qual é a dor que você resolve, qual o trabalho a ser feito, e vai ter escala, vai resolver o problema das pessoas, vai atingir o seu propósito, por exemplo. Eu tenho certeza que o do Zé, né, do José Passos, é fazer com que as pessoas prosperem, né? Tem uma fonte de renda, né? Tem educação, independência financeira. Mas aí entra numa coisa que bate com o que isso falou. Cara, para chegar nisso e pro cara ser imparável, você tem que fazer ele ter o quê? Insatisfação. Exatamente. Entendeu? Eu falo muito isso pro passo. O cara tem que estar inconformado. Ele tem que querer ter uma transformação na vida dele. E aí a inconformação entra muito a ver com o que eu falo. Se o cara é muito inconformado, geralmente ele vai, se você souber mexer, ou então se você mexer, ele vai ter um propósito também muito forte. Pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser uma mudança de vida. Cara, não adianta. Tem gente que é inconformado, tem gente que é acomodado, cara. Tem gente que é acomodado. E aí a pessoa pode estar na pior situação do mundo, mas ela é inerte, a pessoa é incomodada. Ela não consegue. Existem pessoas, é isso que algumas pessoas não entendem. Existem pessoas que elas são inertes totalmente. A pessoa não tem fagulha, a pessoa não tem emoção. Tem gente que não tem, a pessoa é totalmente acomodada. Agora, é brio, né? Já assistiu aquele vídeo do brio? Esqueci o nome dele, cara, aquele filósofo brasileiro lá. Ele fala, cara, você tem brio? Ele fala assim no vídeo, você tem brio? Cara, se o cara fala, isso daqui é o cateto, isso é a hipotenusa, isso aqui é outro cateto. Ele já te deu a parada. É só você sentar e estudar, aplicar a fórmula. Se você não consegue fazer isso... passo a passo. Se você não consegue fazer isso, você não tem brio. Então o cara já descobriu o teorema de Pitágoras, o cara descobriu a parada. É só você executar o que tem que fazer. Tem gente que não tem brio, a pessoa simplesmente é lá, tô aqui, desempregado... vou entregar currículo. Tava conversando com o Fred esses dias. Vou entregar currículo, vou ver aqui se alguém me chama. Cara, você não tem brio. Você não consegue ir ali, ir no atacadão, comprar alguma coisa e vender na rua. Cara, se vira. Porque emprego, falta muito emprego. E vai faltar cada vez mais. Porque a automação tá vindo. Cara, daqui a pouco não vai ter mais motorista de ônibus, motorista de carro. Não vai ter mais nada disso. Já tem um monte de carro aí que é autônomo. Já não tem gente fazendo você tem que reinventar, né? Então, você vê, estacionamento não tem mais a pessoa lá do time. Não vai ter emprego. Impressionante, né? O tanto que mudou isso em pouco tempo. Cara, não vai ter emprego. Não vai ter. Só que trabalho nunca vai faltar. É verdade. Trabalho não falta. Ele Agora, se transforma. emprego vai faltar. Emprego, você ser empregado de alguém, você ser, sei lá, daqui a pouco garçom, por exemplo, vai acabar. Quantos restaurantes hoje em dia já não é, cara, você vai lá e busca o seu prato? Porque as empresas já viram que isso não vai o cliente não vai deixar não é um diferencial competitivo. Não é diferencial competitivo. É só o custo a mais. Então, esses serviços mais manuais, motorista, garçom e outros, né? Não menosprezando o trabalho, mas serviços manuais que qualquer robô faz, repetitivo, vai acabar. Então, se você não se coçar para pensar em trabalho e não em emprego, você vai continuar entregando currículo, vai continuar esperando aquela massa que se arrasta e você não se qualifica, a pessoa não procura se qualificar. Cara, hoje em dia no Brasil, acho que são 3% dos brasileiros que falam inglês fluente. 3%. Então, se você já... vou aprender inglês fluente. Se
você conseguir fazer isso, você já se destacou da massa, aquela massa que se arrasta. Se você aprende uma habilidade manual, procura hoje. Você liga aqui e fala assim, ó, pessoal, me indica aí um marceneiro pra eu fazer um trabalho. É péssimo, é difícil demais. Não A consegue. gente sofre demais. Cara, você não consegue. Você vai falar com o cara que é bom, que é recomendado, fala com o cara aqui, ó, fulano, eu preciso fazer um móvel lá em casa. Ih, meu amigo, daqui a 6 meses tu me liga. O cara tá atolado de trabalho até o tampa, filho. Por quê? Não falta trabalho. Entrega resultado e tá Exato. preocupado em entregar, né? O cara tem a habilidade dele, o cara é bom, sabe fazer, pô, tem boas recomendações. Eu desafio você aí, ó. Procura um marceneiro agora na sua cidade e fala assim, eu quero um móvel pra semana que vem. Não acha, velho. Se achar, manda aí pra nós. Se achar, manda, porque aqui em Brasília não consegue achar. Cara, a gente sofreu nessa obra que a gente tá... Foi terminar, Cara, só quem faz- agora. Só quem faz obra sabe como que trabalho Quem eu vi chorar muito na obra do apartamento foi o Caio, né? Caio, O Caio pô, tava- até hoje o Caio também dá uma dó dele. Cara, Não, você falou aí, Zé, cara, aconteceu isso hoje, velho. Essa questão de currículo. Hoje a gente fez uma entrevista hoje com uma menina que ela procurou a gente, cara. Tipo, ela já mandava currículo, stalkeava no Instagram nosso lá. Chegou no Rafael, olha, eu quero trabalhar na Holder. Ela chegou no Rafael, nosso sócio que tava aqui agora há pouco. É o tipo de gente que tem que ser contratada. E a gente contratou ela. A gente tá com um rapaz lá que tá o trabalhando desejo com a muda, gente. o desejo muda nada, a decisão muda tudo. Ela É. podia ter só o desejo, mas ela foi lá Ela e foi decidiu. atrás. Ela tomou a decisão. Ela decidiu de falar, cara, eu vou trabalhar lá. Amandinha, um abraço pra você aí, seja muito bem-vinda. E essa é a minha filosofia. Tem um menino lá que tá trabalhando com a gente agora, estagiário. O que ele fez? Ele procurou a gente. Quero trabalhar de graça pra você. Ele falou, eu quero trabalhar de graça. Eu falei, irmão, vem. E é o que É eu muito falei. trabalho. É muito trabalho. Ele falou, cara, eu quero aprender, velho. Eu falei, cara, vem. Eu comecei desse jeito. Quando eu era menino, o primeiro lugar que eu fui trabalhar, com a mesma coisa que eu faço hoje. Eu tava começando em design gráfico, né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar. Aí o cara perguntou, quanto você quer ganhar? Eu falei, nada. Eu falei, cara, nada não pode. Eu falei, cara, eu quero ganhar nada, eu quero aprender, só isso, velho. E a gente tem 2 casos lá hoje. A gente teve esse menino, teve o Thiago também. O Thiago falou comigo lá atrás, falou, cara, eu tô estudando marketing, eu tô estudando copy. Cara, tem como eu escrever pra vocês aí de graça? Eu escrevo, vocês vêm, vocês me ajudam, vocês veem que tá ruim, que tá bom. Eu falei, cara, beleza. Você quer aprender? Cara, o cara aprendeu, o cara melhorou. A gente se viu na obrigação de falar, cara, esse cara tem que ser do nosso time. Reciprocidade, que é uma das coisas que a gente fala. Isso é sensacional. Reciprocidade. Então, assim, o cara É decidiu. gente que faz acontecer. Né? Decidido, né? O cara decidido. Agora vamos falar mal também, né? Tem um menino lá que chegou pra mim e falou, cara, seguinte, tá chegando aquele feriado que a gente... Qual que era o feriado agora? Evangélico. Dia do É Evangelho. o dia do Evangelho. O cara Era falou, ponto cara, facultativo a parada. vai ter feriado? Eu falei, irmão, seguinte, você me viu falando isso com ele? Você Vi, viu, vi. né? Eu cheguei e falei, cara, eu acho que você tá no raciocínio totalmente errado. Aqui, você não tá numa empresa de funcionário público, entendeu? A gente trabalha com resultado e você está começando, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é construir um portfólio, um patrimônio para você ser reconhecido, a menos que você queira ser funcionário público. Se você quiser ser funcionário público, cara, não tem problema. O mindset está correto. E mesmo assim, cara, se você quiser ganhar comissão, você tem que pensar como um empreendedor. Você tem que fazer acontecer, você tem que se posicionar, você tem que mostrar que você trabalha. Você pode empreender como funcionário público, você pode empreender... Cara, mas você tem que ter vontade de não preocupar. Cara, sexta-feira tá chegando... segunda-feira eu vou trabalhar. O maldito eu sextou. Cara, eu nunca liguei isso, cara. O Porque a pessoa sofre, né, cara? A pessoa sofre no trabalho, ela não tá comprometida mesmo. Não tem amor, às vezes, pelo às que vezes faz. não tá. Não faz uma coisa que gosta. Então, eu acho que por isso que é importante, aquilo que a gente fala tanto de propósito, você tá satisfeito. E por né? isso que poucas pessoas ascendem em empresas, né? Assim, você vai ver, é o cara que começou lá... Cara, quantos casos a gente não tem, né? O cara que começou lá como estagiário no chão da fábrica lá e foi se destacando, Na foi Holder subindo, tem isso, né? Tem, Na Holder eu tem. sei que O cara Tem foi a galera subindo estagiário que hoje é sócio. e virou sócio, É. exato. Só que quantos que se predispõem, né? A começa lá de baixo e, cara, vou dar o sangue aqui. Pra mim não tem horário de sair, de entrar. O Caio tem um sócio que ele falou que era assim, né? Que trabalhava pra ele, o cara era fora da curva, o cara mostrava comprometimento. Cara, quem que não quer resolver o seu problema, que é o seja Junão. sócio? É lógico. É o nosso pô. caso, né? O que você mais quer é um funcionário seu que vista a camisa da empresa, que pense Você não como tem você. preocupação. Que pense como sócio, que pense como dono. Cara, e quando você acha que essa pessoa valoriza, cara. É valoriza. lógico. E assim, e essa questão, voltando ao propósito, deixa muito claro. A gente deixa muito aberto. Olha, hoje
hoje você está numa empresa que tem só 5 anos, a gente está crescendo, quer pegar empresas maiores, você vem com a gente nessa trajetória, você acredita no projeto? Vamos pra batalha? Vamos. A pessoa, bora. Porque assim, no mercado vão ter outras mais antigas, outros contratos mais antigos que podem querer te oferecer um salário maior. Mas você não vai ter essa visão de dono, você não vai ter voz ativa, você não vai... Provavelmente você nem vai liderar a equipe. A gente está falando de longo prazo. Você quer estar com a gente aqui? Cara, eu quero. Então vamos embora. Eu tive numa empresa que eu falei pro Passos, que era uma empresa bem grande, mas muito grande, nível nacional, tinha, vamos dizer assim, uns cantor grandes que trabalhava, estava como gestor de marketing lá. Foi até uma das coisas que eu tenho que agradecer, né, que me salvou na pandemia, que eu estava ganhando bem. Eu tirava de um lado para o outro, mas tirava, né, muita gente ficou sem tirar. E eu ficava extremamente satisfeito, porque eu não tinha a decisão que eu gostaria de ter, a decisão que eu tenho hoje, por exemplo, no meu negócio, junto com o Passos. Cara, eu estava ganhando bem, mas infeliz. É o que o Passos passava no negócio, e passava no exército, né? É. Então eu acho que, cara, não tem nada mais gostoso do que a gente fazer uma coisa que dá resultado também, né? Que a gente acredita. Exato. E que o coração bate, né? Eu acho que é isso, né? Você bate feliz, você tá com brilho no olho, tá com vontade de trabalhar. Isso é fora de série. E eu acho que isso vem muito do empreendedorismo, né? As pessoas acham que empreender é só abrir empresa, né? Cara, você pode ser um empreendedor como funcionário também. Exatamente. Então, se você é um funcionário que empreende no sentido de ter iniciativa, no sentido de, cara, fazer mais do que te pedem, no sentido de não ficar ali só esperando a hora dar para ir embora. CL treta, né? Cara, você já é um empreendedor dentro do seu trabalho. Por quê? Muita gente acha, o funcionário e algum que é funcionário de empresa, acha que você não está sendo visto. Mas todo mundo que tem chefe, com certeza está sendo avaliado o tempo inteiro. O chefe sabe aquele cara que é comprometido e aquele cara que está só envolvido ali ó, com o trabalho. Ele está só ali para ganhar uma merreca e ele não tem aquela gana, aquele gás de, cara, eu vou subir na empresa. Ele não coloca eu vou ser um o gerente óculos ainda. do cara. Não coloca. Então, aí depois o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar o que acontece na prática. Tem 2 funcionários. Um que dá sempre mais o gás que o outro, que tem iniciativa, que não fica reclamando de horário, que trabalha a mais. E o outro que só faz o básico. CL treta. Ninguém me mandou fazer nada, não faço nada. Então, eu tô vendo aqui que o negócio tá no chão, mas eu não vou pegar, porque, cara, ninguém mandou pegar. Não, isso não é da minha competência. Não resolve o problema. Isso não é do Fuga meu de competência, departamento. não é do meu departamento. Cara, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai subir na empresa, ele vai ser promovido. E esse cara aqui, ele vai falar, olha lá, aquele cara lá subiu porque foi puxa-saco. Isso daí me mata, cara. Vai falar, ó, fulano é puxa-saco, e por às isso que é o vezes gerente não é pra agora. empresa, não. Às vezes não é na empresa. Às vezes o cara pode ser lembrado para você indicar. Ele pode até ter saído. Ele vai fazer uma cartela de cliente, ele vai ser lembrado. É assim que, por exemplo, se os grandes empresários, vamos dizer, os caras que trabalham para grandes empresas, são grandes executivos, eles são lembrados por quê? Porque eles empreendem para a empresa. Ele sabe que o pessoal está de olho nele, que ele está numa HP, de repente ele vai para uma Apple, porque ele entrega resultado, porque o cara é comprometido e sabe o que vai fazer. Esses caras aí tem um monte de recrutador, né, em volta olhando, cara, aquele cara é bom. O pessoal está olhando. A gente vê isso na Conta Azul, cara. A gente teve lá, na Conta Azul é a maior plataforma de gestão financeira, é uma empresa gigantesca, né? Lá, eles colocaram um diretor de sucesso do cliente, né? Um CS lá. O cara tava na RD Station, tava na HostGator. Massa. O cara, eles recrutaram o cara, tipo... Porque viram, estão de olho no cara. Deram a proposta, né? Falaram, olha só, a gente tira daí e te paga tanto. O cara é top 100 mundial no ranking lá de CS. O cara manja muito. E depois que ele falou, quando ele entrou, a gente percebeu a diferença na plataforma. Dela ficar muito mais... intuitiva, voltada pro sucesso de quem tá lá na ponta. Porque ele tinha uma coisa... que eu vou falar, que ele estava decidido. Tava decidido, não adianta. Exatamente. Quem tá E decidido... quando o cara está decidido, velho, se o cara... Ele pode não acertar na hora, mas que ele vai acertar, vai, porque ele não vai parar. E essa questão, por exemplo, o cara, ele sabe que o trabalho dele tem um resultado também na vida das pessoas. Por exemplo, ele sendo como um empregado, né, por assim dizer, da Conta Azul, ele sabe que o que a Conta Azul entrega, no final da ponta, pro cara lá, vai transformar a vida de milhões de pessoas, de empreendedores. Ele fala, não, cara, eu acordo com tesão de trabalhar porque eu sei que eu estou fazendo a diferença. É isso, cara, que eu acho e que essa vontade de agregar e de entender que agregar é o seu trabalho. As pessoas têm que entender isso. Cara, o meu trabalho não é bater ponto. O meu trabalho é agregar. Então eu tenho que entregar alguma coisa para o meu cliente. Se eu não estou entregando nada, e todo mundo é assim. Então, o dentista, que ele está no consultório dele, ele está entregando, ele está agregando. Você está chegando lá com um problema, ele vai resolver o seu problema. Você sai de lá satisfeito, aliviado. Então, quando você é um empregado, você tem que pensar, cara, eu tenho que agregar. Porque a minha missão é essa. Assim como você vai ser o cliente
muitas vezes, porque todo mundo é cliente Sim. e pode ser funcionário ou empreendedor. Então, cara, se eu chego aqui no podcast, eu sou cliente do pessoal aqui do podcast, pô, eu quero que eles agreguem no que eu vou fazer. Quero chegar aqui, tá pronto, o ar-condicionado tá ligado, não quero passar calor, quero que tenha uma água. Isso é agregar a parada. Agora, se eu penso só como cliente, cara, eu não consigo com o pensamento de entregar a transformação. Por isso que eu falo pro pessoal da comunidade lá, um abraço pro pessoal. Todo dia eu durmo e acordo pensando em como agregar mais, pô. Como que eu posso agregar mais a esse pessoal? Como eu posso agregar mais para meus clientes? Como que eu posso fazer esse pessoal, cara, fazer mais coisa, decolar, ter mais prosperidade, ter outras fontes de renda? Então eu fico pensando, cara, eu posso fazer isso, eu posso ensinar isso para eles. Ah, então eu vou aprender antes, eu vou testar, para depois passar. Falar, pessoal, faz assim, assim, assado que vai dar certo. Então o empreendedor que ele não está pensando sempre em, cara, melhorar a vida do cliente, ele vai ser um consumidor, vamos dizer assim, meia boca também, porque ele não consegue ver o lado do outro. Então tudo é uma via de mão dupla, cara. Quando você vai comprar um serviço, você quer que a pessoa resolva o seu problema. E quando você vende algo, você não pode ser um cara que vende ilusão ou vende nada. Senão você vai ter um curto prazo. Você não consegue sustentar, velho. Você vai ser um picareta, você vai ser um cara que as pessoas vão olhar, pô, esse cara não vende nada, cara. Você não vai aprender porra nenhuma com esse cara aí. Sabe o que é? Um case Entendeu? interessante que tem uma empresa, aquela TechPix, Aham. falar. Cara, beleza, teve uma época que eles venderam iPad e disseram que foi iPad não, tablet, né? Tablet. Em escala muito grande. E o preço praticamente o mesmo do iPad. E aí tem essa história que o pessoal acha que marketing... É aí que a gente vai matar um mito. O pessoal fala que marketing é vender, e eu discordo, marketing é relacionamento. Porque se você não entrega a pode até solução, vender, você pode vender. Só que você vende uma vez e não gera o ciclo. Cara, eu nunca mais ouvi falar de TechPix. E é uma empresa que, por exemplo... Tava em tudo quanto era comercial, Tava televisão. que a comunicação, porque marketing não é isso, marketing é relacionamento. Se não tem um relacionamento a longo prazo, ele não comprou, passou um ciclo, gerou desejo, continua, e a empresa tem perenidade, isso não é marketing. Isso, ele usou estratégias de marketing, é diferente. Se ele não conseguiu isso, ele não tem sucesso. E é isso que ele está falando tão bem de entregar. E é isso que a gente tem que pensar, cara, como que eu vou fazer um ciclo crescente aqui? Para não morrer em um ano, né, Passo? Para durar 10 anos, 20 anos e se renovar. Marketing é renovação, porque o mercado vai mudar. Muda, lógico. Entendeu? Então a gente tem que estar com antena. Eu não estaria aqui, por exemplo, se, tipo assim, eu não estivesse mudando em 20 e poucos anos. Tivesse de mercado. adaptado. Cara, antigamente era totalmente diferente do que é hoje. Cara, vou falar como que eu comecei. A primeira propaganda que eu fiz foi com panfleto. E eu fui na mosca. Você falou que panfleto não funciona. E hoje funciona. Não, funciona, Se você mas- fizer segmentação, pensar no marketing 360, pode ser muito barato. Mas, é claro, o digital tem muito alcance e o custo por mil sai muito mais barato. Barato. Mas, se você não... Eu perdi totalmente, me ajuda. Panfleto funciona. Não, eu falei que panfleto funciona, mas a gente está falando de uma outra coisa que é... Era a questão da entrega, né? Isso, se você não entregar, você não tem perenidade. Entendeu? Então, se você entende isso, cara, você vai conseguir, você tem o coração do pessoal e você vai conseguir manter o relacionamento e vender a longo prazo. E o pessoal confunde muito, né? Marketing digital, vou ficar rico. Cara, o marketing digital ele só vai te dar a escala, geralmente, né? Se o seu produto for digital. Se o seu produto for E se físico... for escalável? É, e se for escalável. Se o seu produto for físico, cara, ele vai te dar visibilidade, você vai vender mais, só que não adianta nada você ter um produto físico, vender mais e você não ter uma estrutura, logística, por exemplo, para vender. Senão você se queima. Aí você Até atendimento também, Você né? vai se queimar, exatamente. Tem uma base Imagina muito só, grande. você né? faz uma propaganda para 10 mil pessoas no Instagram, aí 10 mil pessoas querem comprar, você não tem o produto em estoque. Ou então você não tem a logística pronta para isso. Você vai entregar, vai demorar pra caramba, o atendimento é o lixo. E outra Cara, coisa- você deu um tiro no seu pé. Eu falo isso com o pessoal lá da comunidade que vende passagem. Eu falo, pessoal, vai com calma, por quê? Vocês vão começar a oferecer passagem aí você vai fazer um tráfego pago, vai chegar 100 pessoas, vão chegar 100 pessoas E você não vai fazendo ter- cotação e você não vai conseguir dar um atendimento bom para aquelas pessoas. E você vai se queimar. Você acaba dando tiro no pé. Então começa devagar, depois você aumenta a sua equipe e vai. Porque, cara, a pior coisa do mundo é você tá ali com o queijo e tá sem a faca na mão, você não consegue cortar. Porque você tem a oportunidade, E aí só que você você não tá tem seu preparado. nome no Reclame Aqui, em vez É. de criar uma presença digital, você Exato. se desconstrói, né? Tem que estar Você muito perde sua preparado. autoridade digital. Tem que É tá por isso preparado. que também em lançamento tem a questão das vagas, né? Acho que o pessoal Também. também estrutura as vagas para conseguir dar o suporte. conseguir. questão de suporte. Aí você né? escala o suporte, né? Você monta geralmente o suporte, né? De É, acordo você com a vai quantidade de aumentando, pessoas que você é. vai vendo. Você tem que saber fazer esse cálculo, né? Você tem que fazer, porque senão, cara, vira um tormento. O que era para ser algo bom
vira algo ruim. Você não tem aquela entrega que você Mas desejava. é um problema bom, né? Quando acontece. Não, você tem que resolver, né? Igual tudo, né? E o empreendedorismo é isso, cara, é resolver problema todo dia. Então a gente tá todo dia resolvendo problema, cara, todo dia. Então se você não gosta de resolver problemas, né? Se você só quer... Mas tirar o ponto aí fora, você vai ter outro problema. vai ser a sua vida. Você não vai ter resultado. Isso vai ser a sua vida, como um todo. Mas muita gente é acomodada, né? Como eu falei. Então, as pessoas que não têm brilho, elas conseguem viver nessa condição de, O que me incomoda no incomodado, né, fazendo esse trocadilho, é com relação, às vezes, o cara, ele, tipo, se contenta em estar na situação que ele está hoje porque ele sabe que tem pessoas numa situação pior. Cara, isso me deixa muito indignado. Isso eu vejo na minha família, cara. Tipo, não, mas tem gente que tá passando fome, eu tô bem, eu consigo comer. O sarrafo da pessoa lá embaixo. Eu né? acho que é exatamente. Cara, vamos dar graças a Deus, a gente tem onde morar. Claro, eu dou graças a Deus, eu tenho onde morar, mas o que me impede de querer... Feliz, mas inconformado. É o que eu costumo falar. É o nosso lema, né? Você tem que estar feliz. Eu sempre falo isso, cara. Satisfeito. Satisfeito não, quer dizer, feliz, grato, mas sempre insatisfeito e inconformado. Inconformado, cara. Sempre, eu acho que é o principal. Sabendo que você pode mais. E o empreendedor, ele tem que ser assim, velho. Ele tem que ser grato por tudo que ele tá conquistando, né? Tem que ser grato até pelos perrengues que ele passa, porque aprende muito nos perrengues. Aprende demais, cara. Nos perrengues, nos erros, você aprende demais. Mas você tem que estar insatisfeito. Por quê? Você sabe que sempre dá pra melhorar. E o que eu costumo que eu falo pro Passo, cara, esquece de mirar no número 2, vamos mirar no número 1. Eu falei isso muito pro Passo, cara, quem que tá na frente, né, Passo? Quando eu falei, Mira cara, na lua. eu falei, cara, a gente vai passar esse cara. Eu olhei pra ele e falei, cara, a gente vai ser maior que esse cara. E a gente vê hoje nitidamente, eu posso estar falando uma ignorância, mas eu acredito nitidamente que com o trabalho a gente vai ser número 1, tipo assim, nesse mercado. Não, e a Holder também, vocês têm que mirar o benchmark de vocês, tem que ser a maior contabilidade que tem, né, hoje. Porque, cara, a gente vai buscar... Ninguém é melhor que ninguém, cara. Mas existe isso, existe o benchmark, né? Todo mundo olha, cara, tem um benchmark no setor. Alguém que domina aí a área, cerveja no Brasil, Ambev. Então, se eu for abrir uma cervejaria, eu vou olhar pro benchmark Ambev, cara, eu quero chegar nesses caras. E não pensem, gente, é porque muitas vezes a gente fala, cara, não sei o que, eu não sou melhor que ninguém. Cara, seja o melhor. Eu tô dizendo assim, na minha cabeça eu sempre pensei desse jeito, é minha filosofia, eu sempre falei isso pro Passo. Faça sempre melhor. Mas faça por onde, cara, seja inconformado. Eu sempre pensei desse jeito, entendeu? Quando eu era atleta, eu fui bicampeão brasileiro aqui, de fisiculturismo, né? Eu falei, cara, tem quem que eu olhava assim, quem que era melhor, que eu achava que tava na minha categoria, eu falei, cara, eu vou bater. Eu vou pegar e vou conseguir. Demorou. E vou chegar lá. E a mesma coisa, sempre fui... Quando foi passo, cara, a gente vai chegar, a gente vai fazer. O que eu meti na minha vida para poder fazer, sempre fui nesse caminho, entendeu? Na verdade, é ter perseverança e não desistir, né? Porque, cara, difícil... Estudar também, tá? Tem gente que acha que é só... difícil... não, eu vou perseverar e não vou desistir. Mas, cara, tu tem que estudar. Às vezes tu tá batendo na porta errada. Tem que estudar o caminho, né? Não, e saber quando tá errado. Exato. Às vezes ter inteligência, porque às vezes o outro cara pode ter mais preparado, mas ter inteligência na hora de sair também. Ser teimoso é diferente de ter perseverança, né? Às vezes você tá sendo só teimoso, né? A pessoa tá ali, cara, não é por aí não, velho. Esse caminho aí tu tá indo pra lama, é pro outro caminho. Você continua, só que você dá pivotada, né? Como você falou que antes, você pivota, você vai pro outro lado. Ele não tá dando certo, velho. Você pode insistir o que for, mas aquela porta ali é de concreto, ela não vai abrir pra você. Mas, de repente, aquele erro de bater tanto tempo pode te deixar judiado para você ser muito bom e outra coisa depois. Sim. Mas tem que ter inteligência para também tem que ter inteligência. E a jornada ensina muito, né? Então você que está começando a empreender agora, aproveite a jornada, né? Não tem como você não errar. Erre o mais rápido possível, que o pessoal fala. Erre pouco, erre rápido e erre barato. E corrija. Isso, perfeito. E isso tem a ver muito com o lançamento, né? Porque tem um lançamento que o pessoal fala que é o semente, né? É pra você errar mesmo. Que é pra você errar. Você vai fazer, cara, faz rápido, pra você ver pra você entender o seu Tem público. Tem muito teste, né, envolvido, né? Pô, cara, muito teste. Teste é demais. O tanto de coisa, depois que a gente entrou, a gente vendo que a gente viu que, tipo assim, cara, que poderia ter, que a gente ajustou e viu que, cara, e ajustou e foi dando resultado e errava. Teve coisa que a gente pensava que era genial e... Era uma bosta. A gente fala assim, nossa, descobri uma roda. Aí ia fazer que bosta. Hoje a gente descobriu uma roda, às né? vezes eu olhava Tomara que esteja certa a roda. Aí a gente olhava assim e falava, cara, isso daqui, vamos fazer só porque... Vai que, né? Vamos fazer. Aí dava bom. Então, assim, tudo é teste. Às vezes você faz um produto que você acha que é incrível, ninguém compra, velho. E às vezes você faz um produto mais ou menos, cara, vamos ver esse produto, assim, mais ou menos pra você. Né? Mas o cliente, ele vai falar, nossa, resolveu minha vida, esse produto. Só que você achava que nem era tão bom assim. Então... Teste muito. Teste, erre, acerte, veja o feedback também, pergunte, né? Cara, o que você achou? O que você acha que pode melhorar?
feedback. Aí você vai trabalhando em cima daquilo, né? É valiosíssimo, cara. É. Valiosíssimo pra você ter o retorno do teu cliente ali. Entender, né? Entendimento pra... É quente demais, cara. Assim, toda vez que a gente Não recebe existe feedback, nada melhor, a gente fica, cara. muito grato. Não existe nada melhor. Positivo, negativo, não importa. Porque se for positivo, você sabe que você está indo na rota certa. Legal. Um negativo, você consegue corrigir algum problema que às vezes exista realmente de fato. A gente sabe que tem muito cliente que é só reclamão mesmo, mas tem uns que, cara... Tem os realmente- haters. tem uns haters, mas tem uns que, cara, realmente isso aqui... vamos corrigir. E uma coisa que eu percebo, o Fernando tá aqui atrás, o pessoal de design, muitas vezes, fica reclamando do Adobe, cliente. do cliente. Fala, cara, o cara não entende nada, não sei o quê. E isso é um grande erro. Cara, sempre ouço o seu cliente, que muitas vezes ele sabe muito mais que você. E o pessoal acha que não sabe. Entendeu? Então, ouvido, né? Principalmente absorver, porque você consegue modificar e aprender. Tem gente que não está disposto a aprender com o cliente. Eu acho que você tem que estar disposto, porque ele tem o ouro, que é a informação. Exatamente. Resolveu o problema dele, cara. Vai resolver o de outros também, né? É isso. Inclusive... Fred, a gente tá com tempo já aí, de podcast. Eu acho que tá de boa, né? A gente tá com 1 hora e pouquinho. Vamos falar aí, pra fechar o nosso podcast. Quem tá começando no marketing digital, qual é, que é a mensagem que você deixa, pessoal? Tem muita gente começando hoje. Cara, o que eu falaria pro Frederico há 20 anos? Que tá começando no marketing digital. Ele tá começando... Hoje, com o mundo de hoje. Cara, se prenda em principalmente entender seu cliente e pegar realmente no coração. Uma coisa que eu vejo o pessoal errando muito, e eu falei pro Passo fazia um monte de coisa tosqueira, e eu falava, caralho, que porra é essa? Entendeu? E eu falava, cara, eu falei pra ele, você tá certo. Você desprendeu do negócio e foi focar no negócio. Entendeu? E por isso que deu certo. Eu falava que por isso que deu certo. Então entenda, saiba primeiro como que você vai pegar o coração do cara. Porque às vezes tem coisas muito bem embaladas e sem sensibilidade nenhuma. Parece uma coisa gringa e distante da comunicação do cliente. Superficial, né? Superficial. Que não entende, não está preocupado com o resultado, com a transformação. Então entenda com o seu cliente e esteja pronto para errar bastante e determinado para não parar, se fizer sentido para você, até acertar e não desista. Porque, Cara, tipo assim, é meu lema, assim, não desistir e ter um propósito. Ter alguma coisa que você sempre coloca na sua frente, assim, e fala, cara, eu tô aqui por conta disso. Seja sua esposa, sua transformação financeira, sua filha. No meu caso, é minha mulher, beijo pra ela, e minha esposa, minha filha. Cara, eu tenho uma mensagem aqui pro pessoal que é a seguinte, é até um pouco controversa. Eu acho que você que está começando no marketing digital, muita gente está no marketing digital hoje, né, e vê a internet hoje como transformação financeira. Então a pessoa, cara, eu vou pro marketing digital porque eu quero ficar rico, velho. Tô vendo um monte de gente ficando rico aí, eu quero ficar rico. Escuta o que eu tô falando e anota. Quem vem pensando na transformação financeira e no dinheiro, em primeiro lugar, não vinga. Qualquer coisa também. Eu concordo com Não você. vinga. A pessoa que chama, eu quero ficar rico, eu vou aprender marketing digital, eu vou ficar rico. Cara, se você tá vindo por causa disso, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Não isso colocou o seu coração, você não vai conseguir continuar isso é fraco, na jornada. cara. Isso é fraco. O dinheiro é fraco. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Então, se você vem para fazer um trabalho bem feito, para você entregar valor, para você agregar valor e transformar, o dinheiro é consequência. Então, alguém falou isso uma vez, não sei quem foi também, mais uma dessas frases, né, que o pessoal fala, que é o seguinte, o cara falou assim, cara, quando eu parei de pensar no dinheiro, o dinheiro veio. Porque eu foquei, sabe em quê? Eu foquei em entregar um produto excelente. Eu foquei em entregar algo muito bom. Que é um exemplo bem legal. O meu foco não era no dinheiro. O dinheiro, cara, era uma consequência. Então, se você entrega um produto bom, um serviço bom, você consegue escalar isso através do marketing digital da internet, você vai enriquecer. Mas não vem achando que, cara, eu vou lá porque eu quero ficar rico. Você não vai ficar. Então, foca no produto, foca em entregar o máximo de valor O que possível. o seu coração quer. Exato. Que eu gosto muito do exemplo do Whindersson Nunes, que o pessoal, tipo assim, ele faria aquilo de graça o resto da Exato, vida dele. exato. É só isso. Então ele entrega a solução, quer entregar alegria para as pessoas e acabou. É. Entendeu? O Ele dinheiro faria é de consequência, graça. e ele vai se ser fizer rico, de graça, porque ele faz isso exatamente. muito bem. É, com certeza. Eu tenho uma dica para quem também está começando no marketing digital. Procure a Holder Contabilidade. Exato. Começa certo, né? Começa certo. Sem dor de cabeça. Exatamente, sem dor de cabeça. Marketing digital também tem que emitir nota fiscal, tem que pagar imposto, tá? Então A gente é ajuda normal. até na implementação de tecnologia, né? Até o Zé é o caso disso, né? E precisava emitir nota. Augusto, como é que eu faço? Cara, tem uma plataforma aqui, vamos fazer junto. Na época eu tava até com Covid em casa, tu lembra, Zé? A gente fez uma call e deu certo, né? E hoje as coisas rodam. E não tem que se preocupar na nota que vai sair. Não tem que ser esse o problema dele.
O problema Esse tem que ser o menor dos problemas. Exatamente. O que ele tem que se preocupar? Cara, como é que eu vou realmente melhorar a minha entrega lá para a comunidade? E é isso. Agora eu lembrei de uma coisa, do primeiro contador que eu tive. Cara, tinha atrasado tudo quando eu estava começando. Era uma tragédia. Então, é importantíssimo, cara, você saber ter tranquilidade de entregar numa empresa que você sabe que vai resolver o problema, que, cara, você possa ficar tranquilo. Porque se você tiver um problema fiscal, você perde seu negócio, você perde o que você tem e o que você não tem. Exatamente. Né? E isso aconteceu para mim lá, eu acho que em 1999, mais ou menos, antes de abrir estúdio online. Entendeu? Que eu tinha um birô de criação, porque eu não era publicitário, então eu já estava na área, mas era uma tragédia. Não dá. Então, você trabalhar com quem você confia é fora de série. Não dá pra... E é premiado, né? Porque às vezes você fala que confia, o prêmio é uma maneira de tangibilizar resultado. Sim. E ninguém tem reputação. E hoje é fácil você ver, porque, tipo assim, a presença digital, a primeira coisa que eu também, falo, né, não, indicação, e uma coisa bem simples, vai no Reclame Aqui, É. né? Pronto. Assim, no nosso caso também, quando vai comprar um curso, qualquer coisa, cara, vai no Reclame Aqui, eu acho que é melhor. Vai lá nas notas, nos comentários, né? Avaliações e tal. Exatamente, vai no YouTube, vê se o cara é bem falado, lógico. busca rastro, porque hoje o rastro de gente que faz um serviço ruim aparece, Com e certeza. quem faz um serviço bom também aparece. Então, Exato. pra qualquer coisa. Então é isso aí. Não venha pelo dinheiro, venha para transformar vidas. Exatamente. E a gente chega nessa reta final, né? Hoje a gente está no YouTube aqui, Holdercast, Zé Passos agora veio gravar com a gente, o cara que já é uma celebridade. Né? Exatamente. E tá começando, tá? A gente tá no... Estamos só no começo. 10%, né? Hã? 10% dos Zé Da Passos. meta, né? 10%, cara. 10%. Também o Frederico, pô, grande autoridade aqui. Obrigado pelo convite aqui. Obrigado, cara, obrigado, por Augusto. ter aceitado, dar uma super aula pra gente. A gente fica muito grato. Espero ver você aqui novamente em outras oportunidades também, junto com o Caio, né? Caio, quero estar contigo aqui, cara. Sim, a gente bate outro papo, que o Caio aqui também ia trocar uma ideia muito O Caio é um linda. cara do meu coração. O cara é sensacional. E a gente tá lá no Spotify também, você pode escutar o Holdercast lá. Tem um botãozinho de seguir, você vai... também tem um botãozinho de notificações lá no Spotify, onde você vai ficar por dentro dos próximos episódios. Apple Podcasts, Google Podcasts, site da Holder Contabilidade, holdercontabilidade.com/podcast. As redes sociais, né, Zé? A gente está no Instagram também, né? @HolderCast. Você pode deixar o seu Instagram, né? Papo de Holder. Segue nós. Segue nós. Também o do Fred. O Fred, a gente vai deixar na descrição, né, Fred? Isso aí. Eu também, Augusto Contador, segue lá, Holder Contabilidade. A gente agradece muito também os nossos parceiros aqui da Pilgrim Filmes, né, que está fazendo essa captação de imagens, produção, né, e edição também aqui do Holdercast. Agradecer muito a vocês que estão acompanhando a gente, que dão essa força, aos feedbacks que a gente recebe, os nossos ouvintes, clientes também da Holder, eles sempre estão dando um suporte pra gente, inclusive nas retrospectivas do Spotify a gente estava lá. Recebemos vários primeiro Muita lugar. gente lá em primeiro lugar. Agradecer de coração o trabalho que a gente faz de propósito aqui, né? Um grande propósito que a gente tem de disseminar essa cultura do empreendedorismo aqui em Brasília, principalmente. Claro que a gente quer chegar a vários estados, mas... Ao mundo, né? Ao mundo. A gente já chegou em Joinville. Joinville já tem ouvintes lá. A galera da Contazul mandar um grande abraço. O Vinícius Rovê, do CEO, né? Que teve um episódio com a gente. E, cara, agradecer mais uma vez aí a presença dessas férias aqui, que deram uma super aula. Acho que quem escutou aqui vai sair transformado, com certeza. E é isso, né? Não se esqueça, pessoal, beba água e movimente-se. E a iniciativa não espera convite. A gente se vê no próximo episódio. Falou, tamo junto. Valeu.